Olá, tudo bem? Estou de volta com o programa Meu Negócio, Nossa Região. Hoje, sabadão especial, aqui direto para Juína e Brasnorte. Juína, canal 7.1 e Brasnorte, canal 19.1. Programa Meu Negócio, Nossa Região, que vem para mostrar esse lado forte da nossa economia local, esse lado inovador da nossa economia local, esse lado que mostra o pioneirismo e a tradição de todos aqueles que fizeram e que fazem diariamente a história de sucesso dos produtos, serviços que chegam até você, servindo as famílias, servindo os grandes, os pequenos e os negócios que estão iniciando aqui em Juína e Brasnorte e em toda a nossa região. O programa Meu Negócio, Nossa Região está no ar a partir de agora e hoje eu recebo com muito carinho aqui no nosso programa de hoje Dr. Edson Coutinho, ele que é pioneiro no setor da saúde aqui no município de Juína, desde 1986. Bom, vamos conhecer um pouco sobre a história desse médico que fez e ajuda a construir a história da saúde aqui na nossa região. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer é todo meu, Sérgio. Prazer é todo meu estar aqui hoje com você e com telespectadores falando do que eu gosto de falar, que é Juína, que eu sempre fui um apaixonado desde que eu cheguei aqui a primeira vez, o primeiro dia. Essa paixão vem desde a primeira vista e permanece até hoje, e eu sempre acreditei muito em Juína e região. Quando a gente fala em paixão e quando o Dr. Edson fala em paixão, a gente vê que brilha nos olhos realmente algo diferente pela saúde da região. Eu até comentei com o nosso diretor, eu falei, eu quero fazer uma pergunta para o doutor. O que é mais forte? O médico empresário ou o empresário médico? O médico empresário. Eu acho assim, eu digo no sentido médico, eu sempre fui mais médico, eu fui empresário por uma circunstância. Nunca me passou pela cabeça assim de ser um empresário, de ter uma clínica, de ter um hospital. Nunca pensei nisso. Eu me formei novo, com 25 anos, com 27 já estava trabalhando, fui para Rondônia, fiquei um ano em Rondônia, não gostei de Rondônia na época, hoje mudou, e estava passando até dificuldades lá em Rondônia. Eu lembro que estava muito difícil, eu e minha esposa, com muita dificuldade, e passou um viajante, vendedor de produtos médicos, eu falei assim, olha, vê para a minha cidade do Mato Grosso que eu quero sair daqui, não está bom aqui, né? No mês seguinte, eu até achei que tinha esquecido de mim, assim, Edson, achei uma cidade para você, Juína, vai para lá que o doutor Hernani está precisando urgentemente de um médico. Eu peguei um ônibus e vim para cá. E uma coisa que não me sai, eu tenho assim claramente como foi a minha chegada aqui, que eu cheguei, tinha ali onde é o Hotel Bandeirantes, ali era uma rodoviáriazinha do Belisário. Tinha o Belisário, tem um hotelzinho, que era o Bandeirantes era do seu Belisário na época. E quando eu desci no ônibus, Juína era só poeira, mas poeira. Isso foi em julho, dia 10 de julho. Essa época é muita poeira. Muita poeira. E eu cheguei aqui e me apaixonei. Porque eu falei assim, nossa, aqui é que eu vou ficar. Porque eu nunca tinha visto uma pujança daquele jeito. E eu vim, conversei com o doutor Hernani, 15 dias depois eu estava trabalhando. E assim, eu apaixonei. Aquela visão que eu tinha de Juína pujante, de que fazer em Juína, do jeito que eu cheguei em Juína trabalhando e não parei mais de trabalhar. Então, assim, eu sou um apaixonado por Juína, muito mais do que até pela minha profissão. Sou apaixonado pela profissão, tanto é que eu me dedico muito. Trabalho em média 14, 16 horas por dia, é meu trabalho. E continuo trabalhando e continua a minha paixão. Tá? Eu sempre falo assim, que a minha primeira paixão é a minha profissão, depois vem a esposa e a família. Isso é até um problema, mas é a verdade. Sempre coloquei a profissão como primeira paixão. A gente sempre percebe que na região sempre tem um profissional que se destaca em um segmento, mas sempre ele tem uma segunda atividade. E a gente vê que para o Dr. Edson, a medicina sempre foi a principal atividade e é o que está no seu DNA ali carimbado na imagem do Dr. Edson, é a saúde particular. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, desde a época de estudante.
Eu digo o seguinte, tem mais uma pessoa aqui em Juína ele tem essa paixão. Posso falar aqui. Chama o Dr. Hernani. É uma pessoa que eu tenho muito respeito aqui quando eu cheguei em Juína. Eu trabalhei com ele 15 anos dentro do hospital dele. E ele, te digo mais, a única paixão dele é a medicina. A única. Ele ainda tem uma paixãozinha a mais. Que eu faço outras coisas e ainda toco a empresa. O Dr. Hernani é paixão, só por medicina ele faz. Não tirando o mérito, mas eu gosto muito dele, por isso que eu toco o nome dele. E é uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial e que quando eu cheguei em Juína foi quem me deu a mão, me estendeu a mão, assim, Edson, vem trabalhar, vamos trabalhar juntos. E eu trabalhei há 15 anos. Aí que eu vou abrir o meu espaço. Então é uma pessoa que eu, assim, como profissional, colega, é a pessoa que eu tenho mais consideração pelo que ele fez por mim, e até porque ele foi o terceiro médico de Juína. Dr. Hernani, para você que está acompanhando a nossa programação, é do Hospital São Geraldo, aqui de Juína. É também um hospital pioneiro aqui no nosso município e que ajudou a iniciar todo esse trabalho da saúde privada aqui no município de Juína e na região, aí fazendo investimentos, né, buscando inovação, e foi também aqui nesse hospital onde o senhor começou a sua trajetória também de empreendedora, onde o senhor começou também trazer algumas inovações, né, doutor? Sim, eu cheguei em 85. Em 86, conversando com o Dr. Hernani, eu montei o primeiro serviço de ultrassom. Na época, a ultrassonografia estava começando, não estava engatinhando, estava começando a andar em passos um pouco mais largos, mas na época tinha muito poucos cursos a fazer. Eu fui para Ribeirão Preto, fiz um curso e comecei a fazer ultrassonografia em Juína em 1986. Era uma ultrassom muito ruim. Ou seja, eu falava assim, isso que não é ultrassom, é adivinhografia, porque esse era todo meio borrado assim, só tinha um tipo de transdutor que eu aparelho põe no paciente, mas já dava para a gente fazer alguma coisa, e aí nós começamos então a dedicar ao diagnóstico. O serviço público naquela época não tinha nada disso? Não, o serviço público não tinha. Qual que era a cidade mais próxima que tinha alguma coisa semelhante aqui? Tangará da Serra, era a cidade mais próxima. Então a região aqui basicamente estava tudo começando, né? Dependia única e exclusivamente desse setor aqui em Juína. Sim, nessa época nós éramos em 7 médicos em Juína. Quando eu cheguei tinha 5, depois chegaram os outros, nós éramos 7 médicos em Juína. O senhor é natural de qual cidade? Eu sou natural de Tamboara, uma cidadezinha do Paraná, bem pequena, perto de Paraná. Olha só, paranaense. Paranaense. Opa. O que te fez vir para a região norte do Brasil? Na verdade, eu me formei no Rio Grande do Sul. Você se formou no Rio Grande do Sul, mas olhou para a região norte como... Não, sempre eu tive, desde a época de estudantes, eu tinha ideia de me formar e vir para Mato Grosso. Eu fui para Rondônia, me desviei de Mato Grosso primeiro, porque meu pai, na época, mudou para Rondônia, e eu fui para lá. Né? Mas eu sempre, desde moleque, falei assim, não, eu vou fazer medicina e vou para o Mato Grosso. É uma coisa que eu tenho desde meus... fazer medicina 12 anos, 10 anos, eu falei, vou fazer medicina, e vou para o Mato Grosso, vou trabalhar no Mato Grosso. Essa foi uma coisa que eu sempre pensei. O senhor é sempre simpático assim? Não, eu sou sempre assim. Eu sou sempre assim. A gente sempre brinca dessa forma, porque eu nunca vi o Dr. Edson triste. A gente nunca conversamos diretamente, mas eu nunca vi o Dr. Edson triste, cabisbaixo. Eu sempre vejo com esse olhar raso, sempre atento, observando. Não, eu acho o seguinte, problema todo mundo tem. Todos nós temos problemas. Agora, as outras pessoas não têm nada a ver com o meu problema. Então, eu tenho que atender bem, conversar bem, do jeito que eu sou agora. Eu preciso ficar sisudo, porque o problema é meu. Esse é meu, os outros não têm nada a ver com isso. Então, a coisa que eu sempre faço no meu dia a dia, tem o meu gerente ali que está ali do meu lado, é uma coisa que eu sempre faço no meu dia a dia com as pessoas não têm nada a ver com os meus problemas. E meus pacientes, principalmente. A minha função é essa. Se eu estiver mal, ou pelo menos eu me demonstrar que eu estou mal, não tem por que eu estar ali. Eu vou até te contar uma história. A gente depois de um certo tempo, a gente tem muita história na vida. E eu me lembro que uma vez eu tinha um paciente, que ele vinha sempre lá consultar comigo, e eu, como é que tá? Você fulano, tá. Um dia eu atendi ele mal. Não sei por quê, aquele dia eu atendi mal. Ele marcou uma consulta, tá? Para entrar no consultório.
falei, o que está acontecendo com você? Ele falou, não tem nada. Eu falei, mas como? Não, eu vim aqui só por causa de uma coisa. Eu fiz alguma coisa mal para você? Eu falei, não, você não fez nada para mim, pelo contrário. Você sempre desse jeito, eu sempre trato assim, não. Você num dia tal assim, você me tratou mal. Aqui é assim, 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 assim. Você foi ríspido comigo por uma coisa assim. Olha, quem bate se esquece, quem apanha não. Eu não estou lembrado, mas se eu fiz isso, me perdoe. Eu disse, não precisa pedir perdão. Eu só quero saber o seguinte, porque se eu fiz alguma coisa que levasse você a me atender daquele jeito, eu quero pedir desculpas. Eu falei, não, então eu peço desculpas, porque você não fez nada para mim. Então, tem certas coisinhas na vida da gente, a gente vai pegando e a gente tem que pegar isso como exemplo para a gente. Ou seja, era um paciente que, por algum motivo, eu não tratei, foi ríspido com ele. E ele achou que ele tinha sido ríspido comigo. Então eu não posso. Por mais que eu tenha os meus problemas, eu tenho que ser sempre assim. Ah, você é falso? Não. Eu sou assim no meu dia a dia. Isso é uma coisa de vida. Eu sempre sou assim, eu atendo minhas pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender as pessoas. E como eu disse, a minha função é mostrar alegria e não tristeza. Olha só que interessante. E a gente observa a história, e o senhor contando aí com detalhes desse seu jeito diferente, e esse jeito também de grande respeito com as pessoas, e a gente percebe que na sua história também é cercado de pessoas e com uma coisa muito interessante, parceria. A gente percebe que na sua história, em muitos momentos, não é só o Edson Coutinho, é o Edson Coutinho e mais alguém. É o Edson Coutinho médico, o Edson Coutinho em uma outra empresa. O que é a parceria na sua história? Olha, eu acho que a parceria é tudo. Uma pessoa sozinha, ele pode fazer sim alguma coisa. Tem gente que consegue fazer sozinho. Ele acaba machucando muita gente. E ele deixa de fazer uma história para ser deixado. Eu acho que a parceria engrandece tudo. Engrandece você como pessoa, porque você divide com outras pessoas e você ganha a experiência das pessoas. Sempre você ganha experiência. Principalmente na nossa profissão, na minha profissão. Você como parceiro dentro de uma empresa, assim, essa empresa, se todos os parceiros tiverem a vontade de trabalhar, essa empresa, a tendência é só crescer, porque são parceiros, não é uma pessoa só que está tocando, é um grupo de pessoas. Na minha profissão tem uma coisa particular. Quando eu trabalho com muitos parceiros, nós trocamos experiência, e medicina é experiência. Hoje a medicina fala baseada em evidências, que é um termo técnico que se usa para toda e qualquer conduta ser baseada só em dados científicos, mas quando você trabalha com vários parceiros, principalmente de várias especialidades, você acaba discutindo e você acaba aprendendo mais coisas daquilo que você já pelo menos se pretende entender e das outras áreas e especialidades que os colegas estão ali para te ensinar. Então a parceria em todos os momentos é uma coisa muito importante. E no meu trabalho, principalmente, é mais importante ainda, porque uma cabeça só pensa de um jeito. Muitas engrandece, pensa de diversas formas, chega a uma conclusão que é bom para a pessoa, para a empresa e para o paciente. Olha só que interessante. E é com essa palavra que a gente passa para o nosso tema principal do bate-papo de hoje, que é a Sanitas. A Sanitas, que repetindo o histórico, né, de Dr. Edson, ela traz para a região também essa ousadia de ter aqui na região um equipamento tecnológico, uma estrutura tecnológica para atender não apenas Juína, mas para atender toda a regional. O que passou na sua cabeça quando o senhor olhou para a região e falou, poxa, eu preciso fazer algo mais? E a ousadia para fazer a Sanitas acontecer, ela foi além de todas as outras. Primeiro, por conta da complexidade, né? Segundo, por conta da responsabilidade por trás de tudo isso. E para fazer acontecer, o senhor precisou construir não só uma parceria, mas várias parcerias. E nessas parcerias o senhor escolheu também uma cooperativa de crédito para fazer parte desse momento. Conta para nós um pouco dessa... Então eu vou te dizer que
Você falou a cooperativa de crédito especial, né? Ela faz parte da minha vida desde que eu comecei lá, né? Na Policlínica. Em 2000, que eu trabalhei com o Dr. Hernando São Geraldo, de 85 até 2000. 2000 eu falei assim, não, eu vou fazer algo mais. Eu vou ver se eu vou construir a primeira clínica. Até em Juína só tinha hospitais. Vou montar a primeira clínica, só clínica, sem internação, em Juína. Aí montei juntamente na época com o Dr. Oswaldo. Na época fui eu, Dr. Oswaldo, Dr. Carlos, que era o Dr. que foi embora, e o Dr. Ságuas. Foram os primeiros sócios da Policlínica. Esses 4. Depois do Ságuas saiu candidato a prefeito e vendeu a parte do Dr. Roberto. Mas a construção da Policlínica foi financiada pelo Sicredi. Em 2000, aí eu fiquei 2000 até 2005. 2005 eu estava já com um movimento bom dentro da Policlínica, que era só clínica. O Edson Arrial, que é o diretor da... rapaz, constrói um hospital, vamos fazer isso aí? Eu falei, mas rapaz, está difícil, isso aí não tem... Constrói, eu tenho dinheiro. Foi aí que surgiu o dinheiro do Sicredi, uma parte do Banco do Brasil, que nós construímos o Hospital Policlínica. Nem foi a coisa que a partir de mim falou, não, Edson, você vai fazer assim, nós vamos te prestar. Ele foi e arrumou dinheiro. Na época, para montar a Policlínica, eu queria dar algo mais. Eu já fazia ultrassom, eu já botei um raio-x, mas Juína precisava de mamografia. Falei assim, como é que eu vou fazer mamografia se não tem radiologista? Falei, não, vou comprar um mamógrafo. Comprei um mamógrafo. Na época eu fui para Porto Alegre, fiquei 60 dias em Porto Alegre fazendo um curso na Fundação São Pastu, de mama, voltei e montei o serviço de mastologia. Quando foi para comprar o tomógrafo, foi eu e o Dr. Assami. Novamente, quem financiou 100% do nosso equipamento foi o Sicredi. Aí isso em 2011, 2012. 2018, nós vamos montar um tomógrafo. Aí que nós montamos a Sanitas. O tomógrafo, com toda a instalação da Policlínica, foi 100% financiado pelo Sicredi. Então, se você perguntar qual a minha relação com o Sicredi, não precisa me responder, né? Foi a vida inteira. É uma relação de parceria. Sempre, em todos os sentidos. Por isso que eu falo para você, hoje não posso trabalhar por causa dos meus amigos. Eu tenho que pagar todos os financiamentos aí. Então, para de passar a trabalhar, não. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta e nós vamos falar um pouquinho o que a Sanitas faz. Qual que é o trabalho que tem por trás dessa empresa, qual que é a importância, por que a região ganha com isso, né? Tudo isso você vai saber logo após o intervalo. Olá, estamos de volta com o programa Meu Negócio, Nossa Região. Direto para Juína pelo canal 7.1 Digital, TV Noroeste, SBT, e também para Brasnorte, canal 19.1 Digital, TV Noroeste, SBT. Bom, o programa Meu Negócio, Nossa Região recebe hoje o Dr. Edson Coutinho, que é um empreendedor, é um médico dedicado à saúde aqui na região há muitos anos. Quando eu digo muitos anos, eu quero dizer que é há 35 anos, mais de 35 anos, né, doutor? Dedicado à saúde aqui da nossa região. Nós fizemos um bate-papo no primeiro bloco sobre a história da Policlínica, um pouco sobre esse lado empreendedor do médico. E agora vamos conversar um pouquinho sobre a Sanitas Diagnóstico por Imagem. Bom, mas antes da gente começar o assunto, eu gostaria de pedir para a nossa produção colocar o VT que mostra um pouquinho da Sanitas. Sanitas Diagnóstico por Imagem. Mamografia digital. Densitometria óssea. Composição corporal. Ultrassonografia 3D e 4D. Tomografia computadorizada multilice. Ressonância magnética de alto campo. Sanitas Diagnóstico por Imagem, oferecendo resultados precisos.
confiança e experiência. Sanitas Diagnóstico por Imagens. Avenida Gabriel Miller, Juína, Mato Grosso. Bom, essa é um pouquinho da Sanitas aqui que atende toda a nossa regional. Mas, doutor, o senhor conhece a fundo todos esses serviços? Para mim aqui são palavras técnicas e talvez para você que está em casa também são palavras técnicas que a gente não entende muito o que é. Mas a gente sabe que tem uma importância muito grande cada palavra técnica dessa. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós um pouquinho o que a Sanitas faz na realidade e qual a importância desse trabalho para a saúde da nossa região quando a gente olha pelo ponto de eficiência, quando a gente olha pelo ponto de assertividade nos diagnósticos. Primeiro foi uma ideia que surgiu, um plano que surgiu em cima das nossas dificuldades. A Juína, nós estamos a 500 quilômetros de Tangará da Serra, 500 quilômetros de Sinop, 240 quilômetros de Vilhena, acima de Vilhena, a estrada de chão. E o que a gente podia fazer? Nós dependíamos desses exames até para nós mesmos, para nossa ajuda. E foi aí que surgiu a ideia de nos montarmos no serviço e começamos a comprar esses equipamentos. Hoje, a Sanitas, ela tem todos os equipamentos de imagem, hoje estão na Sanitas, não precisa mais. Tem outro equipamento de imagem que possa instalar numa clínica diagnóstica? Não. Todas estão aqui em Juína. Todos estão disponíveis a todos os médicos e a população. Como eu comecei a falar, ou seja, surgiu da ideia do primeiro ultrassom, depois o raio-x, depois eu busquei uma mamografia, depois, antes mesmo da tomografia, eu montei uma densitometria, depois a tomografia, por último a ressonância. Cada um tem a sua indicação. Ou seja, o raio-x simples é aquele que nós já conhecemos, é o nosso pé de bode, pé de ferro, como dizer, é o nosso dia a dia. Depois foi a mamografia. A mamografia tem a sua importância porque ela é o padrão ouro na prevenção de câncer de mama na mulher. Tá? Por que padrão ouro? Porque é um exame barato e eficiente. E não tem outro exame que possa ser usado como screening populacional para detecção de câncer de mama. É a mamografia. A partir dele, vem os outros exames. A ultrassonografia é complementação da mamografia e não ao contrário. Prevenção de câncer de mama, mamografia. Densitometria óssea, que nós colocamos. A densitometria óssea tem a sua indicação, tanto no homem, depois de uma certa idade, ou com suspeita de osteoporose, que é uma rarefação óssea. A mulher, depois de 45 anos, tem a sua indicação, principalmente se tem a história da familiar dela, mãe, avós, tias com osteoporose, tem indicação de segmento. É um exame hoje que deve ser usado de uma maneira muito grande na prevenção das fraturas da mulher idosa. Do homem é mais raro, mas principalmente da mulher idosa, é muito comum as fraturas patológicas, tá? Por osteoporose. Então, tem a sua indicação. A tomografia tem indicação. É o primeiro exame de alta complexidade, a tomografia. Hoje, por exemplo, se faz muito por causa do Covid, né? Nós pegamos muitos casos de Covid que o diagnóstico é negativo, mas quando chega lá, tem um pulmão comprometido. Então, tem a sua indicação. Mas ela tem indicação em todas as áreas da medicina interna. E, por último, vem a ressonância. Não que seja o último exame. Não. É que ele é o padrão ouro em muitos outros. Ou seja, eu peço a tomografia em determinadas situações, mas se eu preciso de um foco, se eu preciso de uma programação cirúrgica, se eu preciso de esclarecimento diagnóstico, aquém da tomografia é a ressonância. Ela é o padrão ouro em todos os sentidos. Primeiro, pela sua tecnologia, ela é a última tecnologia de imagem que existe. Se você perguntar, tem algum exame mais moderno que a tomografia? Não tem. Perdão, que é a ressonância? Não tem. A ressonância usa uma tecnologia de ponta. É uma tecnologia que só a pessoa ir lá para ver o que é um equipamento de ressonância. A pessoa vê aquele túnel onde entra. Mas o que tem na sala atrás de tecnologia, ele tem um computador com o tamanho dessa parede, uma mainframe enorme. Então, a qualidade de imagem que ela dá, sem os riscos dos outros exames, é insuperável. Talvez com o tempo.
Para ter uma noção, o raio-x, a mamografia e a tomografia usam a mesma tecnologia, que é radiação ionizante. Mas raio demais não faz mal? As pessoas perguntam isso. Realmente, raio demais faz mal. Quando usado dentro da sua indicação, para um raio-x ou para uma tomografia, não faz mal. Mas se usado em excesso, pode fazer mal, porque ela pode alterar as células do nosso corpo. A ressonância não tem esse perigo, porque ela não usa radiação, ela usa impulso eletromagnético, radiofrequência, ou seja, ela usa os mesmos raios ou a mesma variação de frequência que o micro-ondas caseiro faz. Só que o micro-ondas faz isso numa frequência tão alta que gera calor no tecido e que cozinha. A ressonância não, essa frequência é diferente, mas é o mesmo impulso eletromagnético. Então ela não faz mal para o nosso corpo, quando usada dentro de tem um critério que eles usam, né? Não vai fazer mal nenhum. E não tem hoje, volto a dizer, não tem um exame mais perfeito em termos de imagem e de resolução, ou seja, é você ver aquilo como você estivesse vendo na pessoa aberta. É ressonância. Não tem. A ultrassom, que hoje avançou demais, não conseguiu chegar no que é ressonância. Então a ressonância, a imagem é fantástica. Se eu pego uma ressonância de crânio, eu consigo determinar aonde tem uma lesão, os seus limites, tanto é que ele é usado para programar cirurgias precisas. É ressonância. Então a gente chega assim, nós olhamos para todos os lados diagnósticos, assim, não, mas eu quero o mais preciso. Ressonância. A única coisa que muda, vamos supor, nós temos uma ressonância de meio Tesla, tem ressonância de 3 Tesla. Vai mudar a imagem? Não. Muda a rapidez do exame. Só. Então, em termos de imagem, a ressonância é o padrão ouro. Tá? Ela pode ser usada em praticamente todas as situações. Ela só não é usada em pouquíssimas situações. Tipo, tórax, por exemplo, praticamente não se usa a ressonância. Mas crânio, a resolução é a ressonância. A ortopedia hoje praticamente ela não trabalha essa ressonância. Por quê? Porque enquanto que um raio-x eu consigo ver uma lesão óssea, ou uma tomografia me vê com uma resolução melhor, a ressonância vai me ver processo inflamatório que, porventura, tenha no músculo. Ela mostra aquela inflamação. Precisão. Aquele músculo está inflamado. Não tem exame que dê essa precisão. Então, eu digo o seguinte, que a Sanitas hoje, nós chegamos num nível que nós temos todo o recurso diagnóstico para auxílio do médico e do paciente. Só falta agora, ou seja, ser usado, é o que nós estamos fazendo, e que ele seja cada vez mais usado. Isso vai ser muito bom para o médico, porque é um auxílio que ele vai ter e que vai tirar todas as dúvidas, tá? E o paciente, com a satisfação que ele tem de ver um quadro, ou seja, pelo menos chegou um diagnóstico, eu não preciso sair daqui para Sinop, eu não preciso ir para Tangará da Serra ou Vilhena. E esse serviço está disponível para toda a região. O médico lá do Guariba, se ele precisar do serviço aqui da Sanitas, ele pode fazer um encaminhamento e ele será atendido. Sim, em qualquer lugar. Hoje nós chegamos, graças a Deus e à comunidade juinense, que não posso negar isso sempre, que se nós estamos aonde nós estamos, foi também graças à população que precisou sim, mas que ela nos ajudou, tá? Mas nós chegamos num ponto em que o nosso sistema hoje, o médico pode entrar lá no Guariba, manda o paciente dele para cá, faz o exame, terminou de fazer o exame, não vai demorar meia hora não, terminou de fazer o exame já está no sistema, ele lá no Guariba, no celular dele, ele entra e vê os exames, ele vê o exame todinho do paciente, ele já recebe todo colega que pede um exame nosso, ele já tem um login e uma senha. Quer dizer, antes mesmo desse paciente chegar em casa, o médico já viu o exame na mão. Ele já pegou no celular dele e já viu todas as imagens através do site. Tá? Então, nós estamos preparados para atender a todos os médicos da região e ele pode ver a imagem em qualquer parte do globo, que hoje, com a informática, com a telecomunicação, em qualquer lugar ele vê. E essa rede de médicos que trabalham aí na parceria com a Sanitas, hoje
Nós temos centenas de médicos na região, né? Só Juína nós temos mais de 60 médicos. E toda essa estrutura está a serviço desses profissionais. Exatamente. A Juína hoje está em torno de 60 médicos. Tá, mudou um pouquinho, nós éramos em 7 lá em 1985. Mudou bastante. Para 60 médicos e outra, uma coisa que me deixa muito contente, são os nossos filhos, são os filhos juinenses que estão voltando, em grande parte, voltando. Muitos, inclusive, com uma capacidade que você não consegue acreditar, os dias que estão voltando com uma capacidade muito grande, estão nos ensinando. Ou seja, muitos novos estão ensinando os velhos daqui, com tecnologia nova, com conhecimento novo. E isso é uma coisa que me deixa orgulhoso. Ou seja, Juína está no nível assim, daqui a pouquinho nós seremos substituídos pelos filhos de Juína que estão chegando aí e ocupando os lugares dele. Acaba sendo um legado também de vocês profissionais e de também fazer essa inspiração para novos profissionais irem para esse campo, né? Com certeza, com certeza. Eu sempre digo, com certeza. Isso é uma coisa, assim, é deles, né? E olha, antes da gente ir para o intervalo, só reforçando, né? Como que é interessante, né? O crescimento de uma cidade, você pode crescer os negócios lá no campo, pode crescer na indústria, mas a saúde, ela precisa crescer junto, né, doutor? Sempre. Se você está numa região que não tem saúde, você não fica lá, você vai embora. E é uma coisa assim, uma coisa puxa a outra. Quanto mais recurso você tem para oferecer para as pessoas, mais eles se sentem seguros, né? Hoje nós atendemos pessoas hoje de toda a região, não só da nossa região aqui, para norte, para baixo, vem para cá. Eu acho assim, Juína tem uma, vou te falar uma coisa, Juína tem uma peculiaridade que algumas cidades não têm. Algumas cidades, quando formam 2 ou 3 grupos médicos, eles começam a trancar os outros. Juína nunca teve isso. Sempre, qualquer médico que chega em Juína é recebido de braço aberto. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Nunca de fechar. Ou seja, mas você vai abrir e vai criar concorrência? Não é questão de criar concorrência. A concorrência é boa, porque o bom vai crescer, vai ficar e vai crescer. Para nós isso é ótimo. O ruim, infelizmente, toda a área profissional, todo o comércio é assim. O ruim vai embora. Mas se nós fecharmos, a gente fecha para o bom. E isso nós precisamos dele. Ele tem que estar aqui junto com a gente. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Edson Coutinho, ele que é um dos pioneiros na área de saúde aqui no município de Juína. São mais de 35 anos de contribuição com o setor de saúde para Juína e toda a nossa região. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre a importância da cooperação para que esse setor continue crescendo. Vamos falar também um pouquinho sobre a inspiração que tem por trás de todos esses investimentos que norteiam a história de Dr. Edson Coutinho e também vamos falar um pouquinho sobre valores, tá bom? Já já. Olá, estamos de volta com o programa Meu Negócio, Nossa Região. E hoje, batendo um papo descontraído com o Dr. Edson Coutinho, um dos pioneiros aqui do município de Juína, especialmente na área da saúde, né? É um dos fundadores é o fundador, né, da Policlínica Integrada e tem aí uma história muito bonita na área da saúde, uma dedicação muito grande aí nos últimos 35 anos aqui para Juína e toda a nossa região. Na saída para o intervalo, a gente falava de como que é interessante, né? Uma região, ela prospera, mas junto com a prosperidade econômica, é necessário que as estruturas que cuidam da saúde da população, né, elas também evoluam. E ela tem 2 formas de evoluir. Ou ela evolui do ponto de vista público, ou ela evolui do ponto de vista privado, com pessoas que têm a coragem de fazer os investimentos adequados para que a população possa ter serviços, né, importantes para a saúde. Ou a região acaba tendo que se recorrer a municípios próximos, ou muitas vezes até a capital. E Juína foi presenteada, né, nos últimos 35 anos pelas ideias, pela visão e pela missão desse médico que dedica a vida
para a saúde aqui da nossa região. Doutor, eu sei que aí nesse coração tem algo que é maior do que a policlínica, tem algo que é maior do que a empresa, e eu gostaria de ouvir um pouco do senhor sobre propósito. O que pulsa esse coração desse médico? Pergunta difícil, porque quando fala pulsa, pulsa por muitos lados, né? Se você falar assim, propósito, primeiro é a família, né? Em todos os sentidos, apesar que eu sempre digo, eu errei um pouco no começo, que eu me dediquei mais à minha profissão do que à família. E eu acho assim, que a família tem que ficar em primeiro lugar. Essa é uma coisa que dói um pouco no coração. Às vezes a gente se dedica demais a uma profissão, ou seja, é um amor que a gente tem por ela, e se enfia a cara nela e vai se dedicar a ela. Mas em termos de propósito, eu acho assim, o meu propósito mesmo seria primeiro, a família, segundo, é ver minha empresa maior do que está. Tanto é que nós estamos com um projeto de ampliação da Policlínica e da Sânita, são duas construções grandes, tá? E o propósito é Juína. Como disse, eu sou apaixonado por Juína. Você falou uma coisa assim, que a cidade pode crescer por um lado público ou privado. Juína é privada. Sempre ouvi assim. Eu acho que o serviço público em Juína sempre com aquém. Não estou falando em serviço de falar esse ou aquele serviço. Eu assim, Juína, a população de Juína fez Juína. Não foi o público. A prefeitura fez a parte dela. Eu não critico na saúde, ou nisso, ou naquilo, não aquilo. Agora, eu critico o que Juína deixou de ter. E se Juína chegou até hoje, foi graças à sua população. E todo mundo sabe, o juinense pode dizer de boca cheia isso. Porque nós sempre tivemos muito pouca ajuda do serviço público. Se você olhar para as cidades do Mato Grosso não vou dizer para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro eu digo isso de boca cheia com certeza. Não existe cidade do Brasil com 45 mil habitantes que tenha 4 hospitais, sendo 3 privados. Não existe. Não existe isso. Olha aqui nossa região todinha. Pode ir em Sapezal, pode ir em Campo Novo, pode ir em Sinop, pode ir em Tangará. Tangará não tem 4 hospitais privados. E Juína tem. Juína tem 3 hospitais. Então, e Juína nunca dependeu do serviço público. Meu propósito de Juína, eu vou dizer uma coisa, minha esposa me chama de sonhador. Porque quando eu cheguei em Juína, eu falei que o Juína ia ser tal e tal coisa. E eu continuo falando assim. Então, meu propósito é ver a Juína muito maior do que é hoje. E ela nunca dependeu do serviço público. Ela sempre recebeu muito pouco do Estado, muito pouco de governador, ou seja, de deputado, seja quem for. Juína se construiu por si só e ela é estruturada por si só pela população que está aqui dentro. Sempre foi. Meu propósito, ver Juína grande. Talvez eu não veja isso, mas pelo menos lancei algumas ideias, é uma coisa que eu sempre defendi, é ver Juína grande, e ela tem esse potencial, tá? Ela tem o potencial de crescer muito, muito, então não desistam nunca. Bom, o Dr. Edson sempre teve ideias diferentes, ideias inovadoras, e nunca escondeu essas ideias de ninguém. Sempre dentro dos ambientes onde ele faz parte, ele sempre tentou deixar claro o seu propósito como profissional. Mas uma coisa interessante, 35 anos de Juína, uma história de sucesso. Por que o Dr. Edson nunca entrou na política? Porque eu sou médico, eu não sou político, então já parte daí. Eu acho que o político é político, né? Ele não tem jeito, ele já vai para aquele lado. Eu nunca fui político, eu sempre fui um trabalhador, que sempre gostei de trabalhar. Então a minha paixão é meu trabalho, e não a minha paixão é ser o lado político. Tenho ideias políticas, não sou político. Eu trago um pouquinho a ver do meu pai, que foi político, foi a vida inteira muito político. Eu não, eu sempre gostei de trabalhar. Tenho umas ideias como político, acho que, infelizmente, nós somos, quando a gente não entra na política, é culpado, né? Não pode criticar. Mas, infelizmente, Juína não teve bons prefeitos. Isso eu digo de boca cheia para qualquer um deles. Porque Juína, infelizmente, não teve bons prefeitos. Quem sabe vão aprender a votar? Até agora não. Vamos ver se o atual faz alguma coisa. Mas, infelizmente, nós não tivemos bons prefeitos. Muito bem. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre valores. Os valores que norteiam as empresas
e os valores que norteiam as atitudes e as ações, tanto sua como médico, quanto da empresa, e os valores que norteiam a inspiração que o senhor passa para os profissionais que fazem parte das empresas que o senhor hoje administra, e só médicos hoje são mais de 40, né, que estão em volta, né, da policlínica, e aí passa de 80 quando a gente olha a nível de sanitas. Mas todas essas pessoas, eles seguem um norte. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos valores que o senhor deixa claro nos negócios que o senhor faz parte. Bem, eu digo assim, de traz as coisas de casa, né? E eu tinha um professor que é meu pai. E ele sempre norteou uma coisa: humildade. Esse é o principal deles. Se você tem soberba, esquece. Então a primeira coisa é a humildade. A humildade de reconhecer a sua posição, é a humildade de reconhecer o seu erro, é a humildade de aprender com qualquer pessoa que seja. Nunca me coloquei acima de ninguém. Eu acho que todo mundo está aqui para me ensinar. Eu me lembro até hoje que eu aprendi muito com uma enfermeira. Então, qualquer pessoa está te ensinando. A menor pessoa do mundo está te ensinando. Então, a primeira coisa é a humildade. A segunda é a honestidade. Se você não é honesto, primeiro consigo mesmo, você não vai ser honesto com ninguém. Tá? Então, você tem que ser honesto em todos os teus atos. Ser sincero naquilo que você fala, naquilo que você faz. Se você tiver humildade, honestidade, sinceridade, compreensão com as pessoas, ou seja, saber que as pessoas que estão do teu lado estão ali para te ajudar. Acho que essa é uma sociedade perfeita. É a sociedade que vai só atender, só crescer. Reconhecer as pessoas como pessoas do jeito que elas são. Não existe ninguém no mundo maior que o outro. Todos são iguais, todos têm a sua função e um ajuda o outro. Eu não consigo conviver sem alguém que está do meu lado ajudando, fazendo algumas coisas para mim. Então essa pessoa é tão ou mais importante do que eu dependo dele. É uma simbiose, um depende do outro. Então não tem porquê eu ser diferente das outras pessoas. Eu tenho, essa é uma coisa que eu prego na minha convivência. As pessoas que me conhecem de perto sabem o jeito que eu sou. Eu tenho um termo que eu acho engraçado, que eu costumo dizer na minha empresa quando tem reunião. Eu não gosto do termo colaborador. Nunca gostei desse termo colaborador. Porque as pessoas não estão aí para colaborar, são funcionários. Porque eu sou funcionário da minha empresa. Ou seja, eu sou o Edson, CPF, a minha empresa é um CNPJ. E se eu não trabalhar bem pelo CNPJ, ele quebra e me leva junto. Então eu sou um funcionário da minha empresa. Então eu digo para meus funcionários o seguinte, gente, eu preciso de todos vocês. E eu aceito críticas, aceito me aponte erros, não sou superior a todos, eu sempre falei, né? É uma coisa que eu sempre falei e prego isso no meu dia a dia. Não tenho desrespeito. Acho que levantar a voz é errado, porque ninguém tem o direito de levantar a voz com ninguém. Então, nunca ninguém viu ou ouviu levantar a voz. Porque esse também é uma coisa que eu prego. Esse é um valor. Tá? Ouvir, entender, para depois, então, você falar alguma coisa. Muito bem. Esse é o Dr. Edson, né? Eu vou te chamar de personalidade, né? Dado a sua história e as contribuições para a nossa região. E para finalizar, eu gostaria de usar o termo sustentabilidade. Quando você olha para os seus negócios, e a gente vive um momento diferente no mundo hoje. A gente fala de eficiência, a gente fala de cuidado com o meio ambiente, a gente fala de tecnologia, e hoje não dá para você fazer o desenvolvimento sem consumir muita energia. Não dá para você fazer o desenvolvimento sem gerar algum impacto, né, nos lugares onde você atua. Nos seus negócios, o termo sustentabilidade, como que o senhor lida? Eu lido primeiro pedindo para ele, meu gerente, né? Porque ele que vai cuidar dessa parte. Porque a gente fica só no corre-corre de atender principalmente a pessoa que está ali na nossa frente. Mas eu vejo assim, não existe futuro hoje no mundo sem pensar em sustentabilidade. Hoje nós estamos consumindo demais. E nossa pequena casa, que se chama Terra, já esgotou o recurso que nós podemos utilizar. Nós estamos gastando mais do que ela consegue repor.
Então, nós temos que pensar em sustentabilidade assim, em economia do que material que gasta, ou seja, é no papel que se usa, é num sabão que você joga fora, que você pode pôr no lixo. Isso você está economizando, você tem que economizar. É não esbanjar, faltou o termo que eles falam agora, gastar demais sem precisar gastar. Tá? Isso é sustentabilidade. Nós estamos pensando hoje ou seja, os exames são feitos hoje através de internet, para não ter mais papel. Estamos montando a nossa energia solar. Para quê? Para que possamos trabalhar mais, tendo menos impacto no meio ambiente. Muito bem. E para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da missão da empresa, de forma bem resumida, para que você que está em casa possa entender. Aquela pergunta que eu fiz lá no primeiro bloco, qual é mais forte? É o empresário médico ou é o médico empresário? Quando você chega na policlínica, quem te atende é uma empresa médica ou é uma estrutura médica olhando para você como ser humano em primeiro lugar, para que você possa ter o melhor atendimento, a melhor atenção, para que você possa ali encontrar aquilo que você foi buscar, a saúde. O nosso lema sempre foram dois. A policlínica sempre fala o seguinte, você confia porque conhece. O nosso lema dentro das Sanitas é resultado preciso com confiança. Tá? Então, o nosso lema e nossa missão é essa. Confiança. Confie em nós, porque nós estamos pensando no melhor para você. Por quê? Não, porque isso é só uma missão. Não. Porque quanto melhor eu for e você confiar mais em mim, eu também tenho um retorno. É uma troca, é mútua. É muita mediocridade falar que assim, eu vou pensar só nele porque eu tenho. Não, nós dependemos um do outro. Eu sou médico por uma opção. Eu gosto de ser médico, mas a minha medicina, eu pago minhas contas. Você, Sérgio, tem uma empresa, você está aqui hoje, só porque gosta? Não, gostar é uma coisa, mas nós temos um pool de pessoas em volta, e eles dependem da gente, então eu preciso de alguma coisa de você. Então o que eu digo para você assim, eu dou a minha precisão, você pode confiar no que eu falei, no que eu estou falando, por quê? Porque eu tenho os métodos para fazer isso aí, eu tenho a equipe que hoje, eu posso dizer que a equipe policlínica é muito boa, e quando eu tenho dúvida eu vou discutir com eles, então eu tenho aqui para assim, esse é o melhor para você. Em troca, lógico, eu vou ter alguma coisa. Então, a minha missão, oferecer o melhor que eu posso dar. E o que eu vou ter? A sua confiança, hoje e amanhã e sempre. Dr. Edson, foi um belo de um bate-papo. Gostei muito, estou muito feliz, a equipe SBT muito feliz em te receber aqui no programa. Nosso segundo programa, Meu Negócio, Nossa Região, não poderia ter um assunto diferente que não a saúde e que não um pouco dessa sua história e desse trabalho que o senhor desenvolveu aqui na região, que é parte que está em você, né? Por conta dessa paixão pela medicina e por conta dessa paixão por Juína e pela região. Muito obrigado pela sua participação, muito feliz mesmo. Eu que agradeço por essa oportunidade e esse bate-papo tão tranquilo e fluido assim. Olha só, falamos com o Dr. Edson Coutinho, aqui no programa Meu Negócio, Nossa Região. A você de Juína, você de Brasnorte, obrigado pelo carinho da audiência e até no próximo sábado.